Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor de Economia da FACE, da Universidade Federal de Goiás, e estamos aqui novamente para falar sobre o nosso boletim de conjuntura econômica. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos indicadores sociais, a melhoria que ocorreu nos últimos anos, especialmente no ano de 2023, e em seguida a gente vai relacionar isso com o crescimento econômico e com a educação. Olha pessoal, o crescimento econômico não é a única variável importante para você ter melhoria dos indicadores sociais. Mas o crescimento econômico é fundamental para você ter melhoria dos indicadores sociais. Por quê? Porque quando você tem aumento do PIB, e o PIB é a produção de bens e serviços finais na economia, né, para você produzir mais em um ano em relação a outro ano, geralmente você tem que contratar mais trabalhadores, né? Se você não tiver aumento de produtividade, é necessário haver a contratação de mais trabalhadores. Com essa dinâmica, a tendência, né, se você tiver um crescimento econômico continuado, é de que você tenha maiores salários, né, melhores condições de empregabilidade, melhores condições de vida dos trabalhadores de um modo geral. Então, muito embora sozinho o crescimento econômico não signifique melhoria dos indicadores sociais, o crescimento econômico é importante, né, para você ter melhorias dos indicadores sociais. Um indicador importante para a gente entender isso, por exemplo, é o de PIB per capita, né? Que é o do PIB dividido pela população. É um indicador melhor do que simplesmente o PIB, muito embora, né, isso não signifique que você tenha exatamente uma melhoria dos indicadores sociais, especialmente do ponto de vista de distribuição de renda, né? Mas só para a gente ter uma ideia, do que diz respeito à questão de você, por exemplo, sair da condição de um país em desenvolvimento para a condição de um país avançado, questão de políticas públicas, né, de políticas econômicas adequadas. Em 1980, o PIB per capita brasileiro era de 1.966 dólares, superior ao PIB per capita, por exemplo, da Coreia do Sul, que era de 1.715 dólares. Naquela ocasião, o Brasil ocupava a posição 68 no mundo dentre os países de um modo geral, né? E a Coreia do Sul, atrás, ocupava a posição 71. Ao longo desses anos, então, nós tivemos, claro, muitos acontecimentos políticos e econômicos, né, que diferenciaram os dois países, mas eu chamo a atenção para os gastos maciços em educação promovidos pelos governos coreanos ao longo do tempo, né? Resultado: o Brasil continua sendo classificado como um país emergente e a Coreia do Sul saiu dessa condição há muito tempo e passou à condição de país avançado. Então, agora em 2023, o PIB per capita do Brasil de 10.295 dólares, né, colocando o país na posição 86. Então, o Brasil, ao longo desses anos, aí, retrocedeu em termos da posição de PIB per capita dentre os países do mundo, né? E o PIB per capita da Coreia de 33.121 dólares, colocando esse país na posição 39 frente a outros países aí do mundo, né, logo abaixo da Espanha e acima de vários outros países que nós conhecemos. Isso acaba repercutindo, né, na qualidade de vida da população, mas é claro que você tem que levar em conta outros fatores, distribuição de renda, indicadores sociais, que é o que vamos falar aqui. Mas como eu disse, a questão do crescimento econômico é importante. Nós tivemos uma melhoria muito significativa do mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos, especialmente a partir de 2022, né? E esse processo decorre do aumento do crescimento econômico do país. Nós tivemos ali significativas quedas do PIB em 2015, 2016. O Brasil vinha com uma recuperação lenta na ordem de 1% ao ano ali em 2017, 18 e 19, e em 2020 a gente tem o afundamento, né? O PIB brasileiro vai cair 3,3%. Em 2021 a gente tem uma recuperação, o PIB brasileiro cresceu de forma significativa, mas cresceu em cima de uma base fraca, que foi a de 2020, né? Um crescimento de 4,8%. Em 2022 houve continuidade desse processo, com um crescimento de 3%, e em 2023 um crescimento de 2,9%. Então, com essa melhora do PIB, o mercado de trabalho respondeu. Se a gente tinha ali em 2021 uma taxa de desocupação de 14% ainda, em razão
de todas as medidas de distanciamento social implementadas durante a pandemia de Covid-19, em 2022 a taxa já caiu no Brasil para 9,6% e em 2023 para 7,8%. E nesse ano de 2024, os dados do ano ainda não estão fechados, mas o IBGE tem apurado aí as menores taxas de desocupação da série histórica que foi iniciada em 2012, né? Aqui no estado de Goiás, a taxa de desocupação é sempre menor do que a brasileira, assim como aconteceu em nível nacional, né? Nós tivemos ali nós estamos tendo agora em 2024 indicadores melhores aí em relação à série histórica do IBGE, que, como eu disse, foi iniciada em 2012, né? E outros indicadores do mercado de trabalho confirmam essa tendência de melhora. Em 2023, pela primeira vez nessa série histórica do IBGE, a população ocupada, que é aquela que está trabalhando, né? Trabalhando em todos os tipos de emprego, empregos formais, empregos informais, pela primeira vez a população ocupada nessa série histórica ultrapassou 100 milhões de pessoas. O resultado disso é que a gente vai tendo melhoria do rendimento. Então, se a gente considerar aí os anos de 2023 e 2022, nós tivemos aí um crescimento do rendimento real, que é aquele em que você retira a inflação, de 7,5% no Brasil, né, 2023 comparado com 2022, e no estado de Goiás de 13,8%. Então, pessoal, como eu disse, o crescimento econômico sozinho pode não necessariamente melhorar os indicadores sociais, mas é importante. Só para a gente ter uma ideia, em 2023, na comparação com 2022, 8,7 milhões de pessoas no Brasil saíram da situação de pobreza. No estado de Goiás, 293 mil pessoas saíram dessa condição. Então, aí, pela classificação do Banco Mundial, é considerada pobre a pessoa que recebe menos do que 6,85 dólares por dia. Então, no Brasil, nós tivemos aí uma melhoria significativa desse indicador de pobreza. Também tivemos uma melhoria significativa do indicador de pobreza extrema. Várias pessoas aí, na verdade, no Brasil, 3,1 milhões de pessoas saíram dessa situação de pobreza extrema, que diz respeito àquelas pessoas que recebem menos de 2,15 dólares por dia. No estado de Goiás foram 99 mil pessoas. Então, esse é um ponto importante, né? Porque o Brasil ainda é um país em que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de se alimentar todo dia. Às vezes, muitas se alimentam, mas não se alimentam de forma adequada, gerando, inclusive, problemas de obesidade, né? Então, esse resultado de 2023 é um resultado muito importante em nível nacional, né? Então, é algo que tem relação com o crescimento econômico, mas não apenas com esse crescimento econômico, especialmente num país como o Brasil, tão desigual, tão cheio de desafios, né? Então, uma coisa que foi fundamental para que a gente tivesse, juntamente com o crescimento econômico, uma melhoria dos indicadores sociais no Brasil nos últimos anos, especialmente aí nesse ano de 2023, foram os programas sociais do governo federal, né? Bolsa Família, Vale Gás, BPC. Então, só para a gente ter uma ideia, sem os programas sociais, nós teríamos no Brasil, em 2023, um percentual de 32,4% de pessoas na situação de pobreza. Com os indicadores sociais, esse percentual, então, passou efetivamente a ser 27,4%. Agora, no caso das pessoas em situação de extrema pobreza, sem os programas sociais, o percentual seria de 11,2% do total da população brasileira. Com os programas sociais, o percentual caiu para o que foi registrado em 2023, 4,4% do total da população brasileira. E no estado de Goiás, a tendência seguiu a mesma, né? Então, isso sugere, né, mostra efetivamente a importância dos programas sociais para a gente retirar pessoas da situação de pobreza no Brasil. Por quê? Porque o desafio no Brasil, um país continental como esse, né, com diferentes regiões em termos geográficos, em termos sociais, o desafio é muito grande. Só para a gente ter uma ideia,
muito embora a gente tenha tido essas melhoras, esses indicadores de pobreza e de pobreza extrema no Brasil, nós ainda temos cerca de 60 milhões de pessoas em situação de pobreza e no caso da situação de extrema pobreza, 2,15 dólares por dia, nós temos 9,5 milhões de pessoas, mesmo com essa melhoria que nós tivemos aí registrada em 2023. Então, pessoal, além do crescimento econômico e dos programas sociais, a gente precisa ter mais coisas, né? Uma delas, que é fundamental nesse sentido, é a melhoria dos indicadores educacionais. Nós tivemos melhoria agora em 2023, né? O IBGE mostrou isso por meio da sua pesquisa síntese dos indicadores sociais. Nós tivemos ali aumento da taxa de frequência escolar para todas as faixas etárias dos estudantes, com exceção daqueles que têm entre 15 e 17 anos, né? Tivemos um aumento do acesso, a melhoria do acesso à educação pré-escolar também, os dados mostraram isso em 2023 na comparação com 2022. Tivemos também um aumento da taxa ajustada de frequência líquida no ensino médio e também no ensino superior. E uma coisa importante, né, que significa que a gente está tendo aí realmente uma facilidade maior de inserção das pessoas no mercado de trabalho, nós tivemos uma redução daquele chamado neném, né, que é aquele jovem que não trabalha e que também não estuda, né? Então esse indicador melhorou em 2023. A gente tem uma dificuldade não só no Brasil, em Goiás, mas no mundo todo de inserção dos jovens no mercado de trabalho por conta da falta de experiência, né? Então esse é um resultado importante, a redução do neném no Brasil e também no estado de Goiás em 2023. Agora, no Brasil sempre há espaço para melhorias, né? E quando se fala em educação, esse espaço é muito grande. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente considera as pessoas de 25 a 34 anos, o percentual delas que tem ensino superior no Brasil é cerca de metade daquilo que é registrado na OCDE. Então, a gente inclusive tem indicadores, né, piores do que de outros países da América do Sul. No Brasil, esse percentual é de 23,7%, no Chile, de 40,5%, Colômbia, 34,1% e México, 27,1%. Quando a gente pega lá a Coreia do Sul, lembra quando eu falei da Coreia do Sul? A Coreia do Sul está no topo aí desse ranking, né? 69,6%. Só para a gente dar alguns dados a mais, né? Depois vem Canadá com 67%, Japão com 65,7%. E é claro, né, que a educação superior é fundamental para que a gente tenha uma capacidade cognitiva, uma capacidade analítica maior dos trabalhadores no país. Você tem outros países aí, como por exemplo a Alemanha, que tem um ensino técnico muito diferenciado, né? Inclusive o indicador de pessoas com nível superior na Alemanha é bem menor do que, por exemplo, da Coreia, vai ficar ali na faixa dos 35%, mas tem outra dinâmica educacional que acaba funcionando, né? Mas a gente tem outros resultados no Brasil que nos ajudam a entender o porquê de nós termos necessidade de termos melhoria dos indicadores sociais. A gente tem aí uma pesquisa que tem comparabilidade internacional, que é muito importante, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação do Estudante, que é conhecido como PISA, em que o Brasil geralmente vai muito mal, né? Então a gente está conseguindo colocar as crianças na escola, especialmente ali na educação pré-escolar, na educação fundamental. Ainda existe uma evasão importante no ensino médio, tanto que o governo agora lançou aquele programa chamado Pé de Meia, né, para tentar reduzir essa evasão, né? Mas, de um modo geral, os resultados do Brasil estão muito aquém dos resultados que a gente tem aí em nível internacional. Só para a gente ter uma ideia, os últimos dados aí que são de 2022 mostram que de 81 países, o Brasil ficou na posição 64 em termos do desempenho dos seus estudantes em matemática, na posição 61 em termos do desempenho dos estudantes em ciências e na posição 53 em relação à leitura. Então, eventualmente a gente consegue colocar as crianças na escola, mas
a escola não consegue gerar nessa criança o conhecimento necessário para mudar a vida dela. É algo que precisa ser alterado no Brasil. Essa é uma outra discussão, né? Uma discussão que envolve questões muito mais específicas, né, a respeito dos métodos de ensino no Brasil. É claro que isso também tem a ver com a questão de distribuição de renda, porque muitas vezes os pais não conseguem ajudar as crianças em casa, e aí a importância das escolas em período integral, mas o fato é que eventualmente as crianças estão na escola e o seu desempenho não é o desempenho necessário para mudar as suas vidas. Então, a melhoria dos indicadores sociais passa pela melhoria dos indicadores educacionais. Eu até já falei isso aqui em outra oportunidade, né? Essa questão aí da melhoria da educação é fundamental para que, inclusive, o Brasil continue crescendo, gerando emprego e proporcionando um aumento da renda para a população de um modo geral. Então, a gente tem um envelhecimento rápido da população brasileira. O censo 2010 mostrou que a gente tinha ali cerca de 8% da população brasileira com mais de 60 anos ou mais, e o censo de 2022 apontou que esse percentual passou para 15,8%. Então é um percentual significativo, um aumento significativo comparando os dados de um censo aos do outro mais recente. Mas quando a gente faz essa comparação também com dados de outros países, a gente percebe que de fato a população brasileira está envelhecendo rapidamente, né? Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, como eu disse, né, o percentual da população que tem 60 anos ou mais é de 15,8%. Na Colômbia, esse percentual é de 13,5% e no México, de 12,2%. Então, o que isso significa? Significa que nós vamos ter cada vez menos pessoas em termos relativos para produzir o PIB, né? Para produzir os bens e serviços, gerar produção e renda no país, né? Então, pessoal, isso torna a necessidade de termos melhoria nos indicadores educacionais maior ainda, porque sem essa melhoria, a gente corre o risco de não conseguir produzir o PIB que a gente produzia antes, de ter uma continuidade de crescimento do PIB, simplesmente porque pode haver mão de obra necessária para isso, a não ser que haja importação dessa mão de obra, né? Então a melhoria dos indicadores educacionais é fundamental para a gente conseguir produzir mais, porque essa melhoria gera produtividade. Então a gente conseguiria produzir mais bens e serviços com menos mão de obra, porque a gente está tendo aí um envelhecimento da população, uma redução dos nascimentos, e com isso os salários poderiam aumentar. Você tendo então condições de produzir mais com menos pessoas, há a possibilidade que essas pessoas que estão no mercado de trabalho consigam receber mais. Então, além de gerar continuidade do crescimento do PIB, que é muito importante, né, porque o PIB maior gera arrecadação, gera renda, gera lucro, gera salário, pode promover também a melhoria dos indicadores sociais. E claro que isso não significa que você tenha aí a abolição dos programas sociais, mas pode significar que menos pessoas precisem desses programas sociais para saírem da sua situação de pobreza, para conseguirem se alimentar todo dia, né? Então, esse é o ponto. Nós tivemos, sim, melhoras significativas dos indicadores sociais em 2023, redução das pessoas em situação de pobreza extrema, mas para que haja continuidade desse processo, a gente precisa ter também aumento, né, aprimoramento aí dos indicadores educacionais. Tivemos, sim, aprimoramento em 2023, mas a gente precisa ter mais. O Brasil precisa evoluir nesse campo aí. As crianças que estão no ensino fundamental, no ensino médio, precisam ter uma condição maior de competirem no mercado de trabalho, mostrarem melhores resultados em nível nacional e em nível internacional, né? Então, os gastos com educação são sempre importantes para a gente conseguir essas melhorias, mas não só apenas os gastos, né? A gente precisa estudar melhor as metodologias de ensino, verificar melhor a eficiência desse gasto para que a gente continue tendo
melhoria dos indicadores sociais, melhoria das condições de vida da população brasileira, da população goiana, de um modo geral. Então, pessoal, agradecer vocês aí por mais esse vídeo, né, por mais essa paciência aí de nos ouvir aí falando de economia. Esse é o nosso último vídeo de 2024. Espero que a gente esteja juntos também em 2025.